Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto saúde alcalina, né, vida alcalina. E dentro desse contexto, né, eu quero falar sobre um assunto que depois do último vídeo que nós fizemos, eu parei para raciocinar e pensei que nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós vamos denominar da seguinte forma: nós vamos chamar de COV, que é para não ter problema, né, de restrições, de reivindicações e etc e tal. Eu quero falar sobre um assunto chamado hipóxia, tá? Poucas pessoas conhecem esse problema, vamos dizer assim. Não é só a hipóxia, a anóxia, outras coisas também, mas eu quero trocar no assunto hipóxia por conta do que nós estamos vivendo atualmente, né? Do que nós estamos vivendo atualmente, eu quero falar sobre hipóxia, tá? Poucos sabem o que é isso. E com esse problema que nós estamos tendo aí, né? Durante 2 anos, muitas pessoas estão apresentando a hipóxia e não sabem que estão apresentando hipóxia. E inclusive, até num estudo recente, eu estava vendo agora de 2019, tá? 2019. Eles concluíram que a zona de necrose de um tumor, ali dentro consiste alto teor de hipóxia. Por quê? A hipóxia nada mais é que a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para mantê-los em função, tá? Nas funções corporais. A hipóxia acontece quando a quantidade de oxigênio nos tecidos é insuficiente e esta pode causar problemas graves, né? Problemas graves. Eu vou colocar algumas figuras aí, né? Eu vou ilustrar e vou falando em cima delas. Infelizmente, algumas coisas a gente vai ter que falar em certos critérios, parâmetros técnicos, né? Mas eu vou tentar fazer isso de uma forma que vocês entendam, tá? E consigam captar a importância de entender, tá? O que é hipóxia. Existem 4 tipos de hipóxia, mas eu quero tocar muito em apenas 2, tá? Em 2. Mas a gente vai evoluindo o assunto e eu espero que seja útil para vocês esse vídeo, porque eu me atentei a isso. No último vídeo que eu fiz, eu falei, poxa, eu encontrei não, um cliente me mandou mensagem e disse assim: Fabíola, eu tô precisando da sua ajuda. Falei, o que foi? Ele, depois que meu pai tomou aquele negócio, entendeu? Meu pai começou a apresentar umas coisas estranhas. Falei, o quê? Ah, ele tá com muita confusão mental, ele tá zonzo, ele pra andar ele fica encostando nas paredes, cansado. Não sei por que me veio na minha cabeça assim, hipóxia. Hipóxia. Por isso que na minha opinião, tô dando a minha opinião, por isso que muitas pessoas estão aparecendo com certas doenças depois, por conta da hipóxia. Por exemplo, nessa doença aí que tá aí no ar, vamos dizer assim, eles classificam muito como hipóxia silenciosa. Depois eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre isso, tá? O que é a hipóxia silenciosa? Então, no decorrer do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a hipóxia e também no decorrer do vídeo eu vou colocando algumas figuras, né, que eu separei e vou ilustrando com áudio, tá bom, gente? Bom, gente, eu acho que nessa imagem aí, eu acho que já fala tudo, né? O que causa a falta de oxigênio no nosso organismo, né?
simplesmente cessa o processo de fosforilização da célula, né, oxidativa das mitocôndrias. A gente observar aí a ligação, né, que tem, porque quando se tem falta de oxigênio, automaticamente, né, você começa a liberar radicais livres no seu corpo, né? As mitocôndrias antes não tinham CO2, agora fazem intensa fosforilação oxidativa e liberam radicais nocivos no seu sangue. E esse esquema aí, ele está explicando bem detalhado, tá? O que acontece dentro da célula, dentro do nosso corpo, vamos dizer assim. Eu não estou falando agora somente para paciente oncológico, estou falando como um todo, tá? Do que acontece quando falta oxigênio no nosso organismo, né? E nesse caso aí desse esquema aí que eu coloquei para vocês, é justamente o que acontece numa questão de hipóxia anêmica, tá? Aí bem explicado coisas que a gente já cansou de ouvir aí, né? Tipo o aumento da glicólise, né? Que é a parte anaeróbica, a falta de oxigênio. Como foi dito várias vezes, a célula cancerígena, por ser anaeróbica, ela não tem como principal fonte ativa de energia o oxigênio, e sim o açúcar, né? Todo o açúcar que consiste no nosso organismo. Nesse outro esquema aí, nós podemos observar aí a importância, mais uma vez, do oxigênio e do sistema alcalino no nosso corpo, né? A hipóxia é correlacionada com a isquemia, né? A lesão celular, né, é a principal causa da isquemia, né? Aí tem aí os agentes físicos, né? E os agentes químicos, né? Olha aí, vamos lá. Olha quem tá ali, ó. Sal, açúcar, né? E outros agentes nocivos, né? A hipóxia com certeza está correlacionada com a acidez do nosso corpo. Aí nesse próximo quadro eu trago para vocês uma imagem, né? Fazendo uma ilustração dos 4 tipos de hipóxia, né? No qual nós vamos falar sobre 2 aí, muito importante, talvez até 3, que seria a hipóxia por estase, né? A hipóxia hipêmica, que é a anêmica, e a histotóxica, né? Tá aí a ilustração desses 4 componentes aí. Nesse próximo quadro, mais uma vez, a gente vê o processo de fosforilação oxidativa, né? Cessando, né? A gente vê o cesso, né? O cessar de fosforilação oxidativa causa numa célula, né? A isquemia nada que mais é que um trombo, né? Você tem uma estagnação do sangue, o sangue não circula e causa coágulo, né? Que a gente conhece como isquemia. E mais uma vez aí um quadro mostrando a glicólise anaeróbica e o que tudo isso causa dentro da nossa célula, né? Uma estagnação central celular. E aí nesse último quadro, somente para ilustrar a diferença entre hipóxia e anóxia, né? A hipóxia é a redução do fornecimento de oxigênio e a anóxia é a interrupção do fornecimento de oxigênio, né? E aí embaixo as características iminentes de cada um, né? Degeneração ou morte celular. Mas nesse vídeo nós vamos falar somente a respeito da hipóxia, que é a redução do fornecimento de CO2 para o nosso organismo, né? Para o nosso corpo. A hipóxia, na forma como a medicina conhece, ela pode ser causada por vários motivos. E geralmente esses motivos são pulmonares, ou seja, deficiências respiratórias, como por exemplo insuficiência, né, respiratória, asma, enfisema, edema agudo, né, no pulmão, pneumonia. E quais são os sintomas? Tá? É a dispneia, é a cefaleia, é a fadiga mental, é a deficiência visual, tá? Pode causar tontura, náusea, convulsão, cianose. Esses são os casos mais comuns, né? E isso aconteceu muito no decorrer desses 2 anos aí, né?
E o que está mais preocupando, bom, eu acredito, né, seja o antes, o durante e principalmente o depois. O depois ainda é muito desconhecido para a medicina tradicional. Tipo assim, vamos tentar encontrar uma solução e vamos ver qual vai ser a reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, eles estão esperando essa reação e estão observando essas reações, possíveis reações. Assim, gente, existe muito relato, né? Eu não preciso aqui falar, né? Tem pessoas aí, coisas até que não estão sendo divulgadas aí na mídia, né? A gente vê aí em grupos, né? Relatos de pessoas que tomaram, né? Negocinho aqui, né? E apresentaram sintomas, apresentaram trombose, né? Relatos de pessoas, né? E outros problemas, como esse cliente me informou que, coincidentemente, logo após isso, né? Eu não sei nem qual é a classificação que eu vou poder falar no vídeo, mas eu acho que dá para entender. O pai dele apresentou certas reações. E quando ele me falou essas reações, eu estava na rua, eu não me atentei, mas logo em seguida eu parei para pensar e falei assim, hipóxia. E fui estudar um pouco mais a hipóxia e cheguei num vídeo onde um doutor, se eu não me engano, ele é de São Paulo, num estudo muito recente, tá? O estudo agora é de 2019, ele fala da hipóxia, das metástases e da importância, né, da hipóxia para esse resultado. Então, quer dizer, é uma deficiência de oxigênio. Então, a gente já falou nos outros vídeos que a célula cancerígena é uma célula anaeróbica. Então, ou seja, ela vive num ambiente de extrema hipóxia, né? De extrema hipóxia. Então, como eu estava dizendo, existem 4 tipos de hipóxia, né? E dentre essas 4, eu quero falar sobre 2, quero atentar sobre 2, tá? Existe a hipóxia anêmica, existe a hipóxia de estase, existe a hipóxia histotóxica e existe a hipóxia hipóxica. Mas dentre essas, eu quero falar muito sobre 2, que é a hipóxia anêmica. Tá? Por que o paciente oncológico emagrece tanto? Claro, não é só por causa de um motivo. São vários fatores, mas tenho certeza que esse é o principal fator. Tá? Eu tenho convicção de que esse é o principal fator que leva aos outros. Se você não tem oxigenação no sangue, você vai tornar esse sangue anêmico, por exemplo, né? Então, eu quero falar sobre a hipóxia anêmica e eu quero falar sobre a estase, a hipóxia de estase. A hipóxia, inicialmente, ela torna a célula incapacitora, tá? De fosforilação. Lembra? Olha só. Ela torna a célula incapacitada de fazer a fosforilação oxidativa e da produção de ATP, que é o quê? Que é a principal fonte, né, de combustão da mitocôndria que existe dentro das células, né? Ou seja, a hipóxia impede a célula de usar seu principal meio de obtenção de energia, né? Diante da hipóxia, as células procuram capacitar-se. A adaptação se faz mediante mudança na maneira de utilizar a energia, que é a ATP, passa a ser consumida, sobretudo na atividade de bombas iônicas e nas sínteses celulares. Tipo de adaptação: hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, né, e a atrofia.
Eu acho engraçado, isso aqui eu tirei, né, de um livro, de um texto sobre hipóxia. Engraçado. Hipertrofia. Hiperplasia. Atrofia. Metaplasia. Olha, eu acho que só aí já está explicando bastante coisa sobre a parte oncológica, né? Por isso que às vezes eu não tô afirmando, mas eu já escutei muito isso. E tenho certeza que vocês já escutaram, e se vocês já escutaram, comente aqui embaixo. Eu já escutei, por exemplo, depois disso que está acontecendo aí, tá surgindo muitas pessoas com câncer. Eu já escutei várias vezes. Tá? Eu já escutei várias vezes. Por exemplo, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Até mesmo porque a doutora do meu pai, a hepata do meu pai, diz que não, que é inviável esse pensamento meu de que meu pai, né, ficou cometido desse mal e logo em seguida ele apareceu com isso. Tudo bem que é uma doença silenciosa que se a gente não fizer um exame a gente não vai saber nunca, né? Porque ela só dá, como dizia minha avó, ela só dá sinal quando a pessoa já tá, né? Quando começa a doer, porque a pessoa já tá... Minha avó dizia isso, eu não tô dizendo que seja, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, realmente, se você não fizer um exame, você não vai saber, porque ela geralmente não dá sintoma. Graças a Deus, vamos dizer assim, que logo depois que meu pai ficou cometido desse mal, ele apresentou um sintoma que foi a icterícia, né? Que foi a amarelidão da pele, da urina, dos olhos. Foi que atentou a gente para fazer exames, foi quando a gente chegou nesse problema, porque ele hoje já está problemático. Imagina se ele não tivesse apresentado nada, quer dizer, quando chegasse a acontecer alguma coisa, já estava num estado que não teria como fazer, impossibilitaria a gente fazer qualquer coisa, né? Então, depois desse mal aí que tá, né, na nossa atmosfera, eu escutei várias pessoas dizendo, poxa vida, mas depois disso aí surgiu tantas pessoas com câncer, né? Eu mesmo tenho uma amiga, eu tenho até que perguntar para elas, eu vi ela, mas eu acredito que tenha sido algo benigno, né? Senão eu acho que ela teria me comentado alguma coisa. E meu pai no dia estava até junto. Quando a gente estava indo pro médico, ela falou assim, Fabiola, eu tive esse mal, a mãe dela inclusive faleceu desse mal. E ela falou assim, Fabiola, depois desse mal me apareceu um nódulo no pulmão. Um nódulo enorme. E ela falou, eu tô indo fazer, eu acho que, não me lembro, não me recordo, acho que ela falou que ia fazer biópsia, não sei. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês a importância e o perigo da hipóxia, tá? Que é a falta de oxigênio nos tecidos, que impossibilita qualquer função do corpo, né? Que impossibilita. Eu vou mostrar, como eu disse, várias fotos aí, como por exemplo, pessoas que têm hipóxia, que a parte da mão fica extremamente branca e daqui para cá ou daqui para cá fica roxa, porque é falta de oxigenação. Quando o texto fala insuficiência de oxigênio nos tecidos, não tá falando só no pulmão não, tá? Tá falando no corpo todo, no corpo todo. Você precisa de oxigênio, né? Não é à toa que o seu corpo é feito da maior parte de água, né? Então, como é que você vive sem oxigênio? Eu costumo dizer que se alguém realmente inventou essa doença, né, esse mal para, sei lá, como fala aí a teoria da conspiração, para aniquilar, vamos dizer assim, a humanidade, a pessoa foi extremamente inteligente. Porque ele está cortando essa doença, vamos dizer assim, ela corta o principal meio de combustível humano, que é o oxigênio. O nosso corpo, ele não vive sem oxigênio. Entende? Ele precisa de oxigênio para tudo que existe dentro da gente. Dentro e fora, né? Dentro e fora, a gente precisa de oxigênio.
Então eu costumo dizer que se realmente alguém criou isso para fazer como a teoria da conspiração fala, que é disseminar, aniquilar, né? Aniquilar a humanidade, foi extremamente inteligente. Na minha concepção, isso é como se fosse uma arma biológica. Uma arma biológica. Porque causa um problema antes, que é o medo, é o caos, né? É a insegurança, é a incerteza. Durante, que é problemático pra caramba, né? Muito problemático. Tem pessoas que ficaram entubadas, teve pessoas que não sobreviveram, e depois, né? Que, poxa, tipo assim, se eu não causei um problema antes, não causei durante, vou causar um depois. É mais ou menos assim. Mas aqui no caso aqui, eu tô tocando nesse assunto para poder explicar para vocês a importância de entender a hipóxia num paciente oncológico, tá? Vocês vão entender melhor no decorrer que nós formos falando, né? Eu vou tentar colocar trechos dessa entrevista com esse médico, tá? Pelo que eu entendi na entrevista, é um estudo novo, tá? De 2019 agora, tá? Ele fala bem específico, tá? Que a zona de necrose, né? A zona de necrose de um tumor é simplesmente falta oxigênio, gente. Não tem oxigênio ali. Realmente vai ter. Se a célula é anaeróbica, mas vai ter oxigênio. Então, imagina com um efeito hipóxia no corpo todo. Foi como eu falei, eu vou falar nesse vídeo sobre dois tipos de hipóxia. Um deles é a hipóxia anêmica e a outra é a hipóxia por estase, tá? E vamos falar também sobre a hipóxia e os problemas cardiovasculares, que é óbvio que vai dar problema cardiovascular. A princípio, a gente sempre caracterizou o câncer como uma doença genética. Afinal das contas, se a gente não tiver alteração genética, a gente não tem a transformação de uma célula normal em tumoral, a gente não tem um tipo de célula que forma um microambiente tumoral. E assim, para a gente entender um comportamento de um tumor, é de suma importância que nós tenhamos na cabeça o contexto em que esse tumor está inserido, né? Então, foi tema de muitos trabalhos na literatura, inclusive meu tema de doutorado, mestrado também, que é essa questão de como o microambiente ele vai influenciar no comportamento tumoral. E o comportamento tumoral tem um ápice que é exatamente essa questão metastática, dessa célula tumoral sair do sítio primário e colonizar os órgãos distantes, tecidos e lugares distantes, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que o microambiente ele vai influenciar muito no comportamento desse tumor, né? Não somente nas ações que ele vai tomar, né? Se ele vai proliferar mais ou menos, mas também em marcadores moleculares que são importantes para fazer com que esse tumor tenha um comportamento diferenciado. A célula tumoral, ela é desse jeito, né? Então, assim, quando você está num tumorzinho, a princípio pequeno, ele começa a crescer, se desenvolver, e cria-se ali no meio uma área de necrose, né? Porque aquele crescimento ele é maior do que a capacidade do microambiente em suportar esse tumor com vasos sanguíneos, nutrição, oxigênio. Então, cria-se uma área de necrose, é uma área muito hostil, né? E temos aí diversas moléculas que podem fazer com que esse tumor adquira a capacidade de sobreviver nesse ambiente. A questão cardiovascular, eu acho que eu não preciso nem assim ir muito a fundo, né? Por exemplo, eu vou ler aqui o texto, mas eu acho que é uma questão que a gente não precisa nem se aprofundar. Por que a hipóxia ela pode causar problema cardiovascular, né? O cérebro, ele não está recebendo oxigênio suficiente, né? A frequência cardíaca aumenta. Por quê? Na tentativa de entregar oxigênio pro cérebro, né?
Se a hipóxia é grave o suficiente, o coração vai ficar incapaz de manter-se e pode eventualmente falhar, né? Porque o corpo, quando a gente está com uma insuficiência, seja lá onde for, pulmonar, no fígado, no rins, seja onde for, gente, ele começa a trabalhar mais. Aí vem aquela pergunta, aí vem uma coisa que eu me lembrei, que um amigo meu muito fala isso. Vamos lá, vamos acompanhar a cena de raciocínio. Se você faz uma coisa trabalhar mais, ele vai ficar o quê? Cansado. Isso vai causar o quê? Uma estafa. E ele, eventualmente, sofrendo isso o tempo todo, essa agressão o tempo todo, de ter que trabalhar extra, ele eventualmente vai começar a falhar. E é aonde começa, na minha opinião, a síndrome de cada órgão. Pronto. É onde começa a síndrome de cada órgão. É no trabalho exagerado. Eu acho que dessa forma dá para se entender. Se eu tô com uma hipóxia, vou dar um exemplo, se eu tô com uma hipóxia e eu preciso oxigenar meu cérebro, o meu coração ele precisa bombear mais vezes, mais sangue, para jogar oxigênio para o meu corpo inteiro, não só para o cérebro. Ele vai falhar. Imagina uma máquina funcionando a 100% o tempo todo. Por exemplo, se você colocar um ventilador, eu costumo fazer isso aqui em casa, quando alguém coloca um ventilador no máximo, eu falo assim, ó, não coloca no máximo não. Coloca no mínimo ou no médio, não coloca no máximo. Sabe por quê? Aquilo ali é uma máquina altamente resistente. Mas se ela começar a funcionar direto no máximo, vai ter uma hora que ela vai falhar, porque aquela máquina vai falhar. É o que acontece com a gente. E nesse caso aqui, a hipóxia, que é a falta de oxigenação, que você precisa de oxigênio para o corpo inteiro, vai falar muito. Por isso que muitas pessoas, depois desse problema aí, que a gente está acontecendo aí na humanidade, está apresentando um monte de problema. E por acaso, se você está assistindo esse vídeo, está apresentando algum tipo de problema, alguma coisa que você não tinha antes, comenta aqui que eu quero saber. Aliás, gente, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão notificados, né? O YouTube vai informar para vocês que está surgindo um novo vídeo no canal e imediatamente vocês vêm aqui para me ver, entenderam? Então, gente, brincadeiras à parte, nós vamos falar no decorrer desse vídeo a importância que nem eu tinha tentado sobre a hipóxia nas nossas vidas, tá? Mas pode acontecer hipóxia sem ter tido esse problema aí, ou ter tomado? Pode. Claro, já foi falado aqui no texto. A hipóxia começa, na minha opinião, pelo pulmão. Óbvio. Você precisa do pulmão para poder respirar, para poder fazer, né, separar. Tudo que a gente tem aqui é um filtro, tá? Para que o nosso corpo só absorva as coisas boas e não as coisas ruins, né? Desde os pelos das nossas narinas, né? Até tudo que existe dentro do nosso corpo foi feito para filtrar e a gente absorver o melhor daquilo ali. O melhor da água, o melhor do oxigênio. E hoje em dia, por exemplo, a gente já tem um problema que a gente já não tem um ar, como eu já falei em outros vídeos, um ar 100% puro, né? A gente não consegue ficar, por exemplo, eu aqui moro em zona de mata, muito próximo da serra, mas aqui o ar não é 100% puro, porque embora eu esteja próximo da serra, eu moro numa cidadezinha que tem carro, tem moto, tem caminhão, tem poluição. Deve ser menor do que numa grande cidade, mas mesmo assim eu tenho. Então eu não posso falar para vocês que o meu ar é 100% puro. 100% puro não, né? 100% puro nem tem como, mas vamos dizer assim, né? Vamos botar assim no geral. Mais puro, né?
Acredito eu que seja um pouco mais do que numa grande cidade, mas não é, né, aquilo assim, nossa, né, esse aí é o ar correto, vou botar a mão no fogo por ele, entendeu? Mas não tem como, né? Então, no decorrer desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hipóxia, vocês vão entender o que é, né, a hipóxia, e a gente vai começar a tentar sobre isso, os sintomas da hipóxia no nosso corpo. Ela demonstra sintomas? Já foi dito no começo. Quais são os primeiros sintomas da hipóxia? Mas quais são os sintomas, por exemplo, da hipóxia anêmica? Quais são os sintomas da hipóxia por estase? Que esses, para mim, nesse momento aqui, para o que nós estamos tratando, é os principais assuntos. Né? Uma dessas moléculas que a gente pode citar é o RIF1-alfa, né? Que é o fator induzido por hipóxia, por exemplo. Então, quando você entra nesse estado do tumor crescendo e não está ali suportando esse interior de um tumor sólido, por exemplo, nós temos uma área de necrose que é muito hostil, inclusive inflamatória. Diante desse aspecto, essa célula sendo capaz de sobreviver, ela vai lançar mão de diversos mecanismos moleculares que vão fazer com que ela saia desse tumor e vá colonizar os sítios distantes. Só deixa eu falar uma coisa aqui, para fato de esclarecimento, tá? A diferença entre hipóxia e hipoxemia, tá? A hipóxia é a redução de oxigênio nos tecidos. E a hipoxemia é a redução de oxigênio no sangue. Mas pode não, com certeza. Vai acontecer os dois juntos. Porque um leva ao outro. Se você tem estagnação, por exemplo, no sangue, você vai ter estagnação em algum órgão, né? Porque em todos os órgãos passam sangue e, consequentemente, passa oxigênio. E, dando continuidade à leitura, a hipóxia por estagnação, né, estase ou estagnante, esse tipo ele eleva uma diminuição na circulação sanguínea, que impede o fluxo do oxigênio adequado aos tecidos. É uma deficiência de oxigênio no corpo devido à circulação pobre. Por isso pode acontecer quando o débito cardíaco não satisfaz as necessidades textuais, né, dos tecidos. Aliás, né? Me desculpa, gente, eu tô com pouca concentração porque vizinho gritando, cachorro latindo, carnaval, né? Embora falaram que não ia ter carnaval, está tendo carnaval. Então fica difícil. Como eu disse, eu não estou num ambiente acústico, então até fica difícil de manter o foco com tanto barulho ao redor. Então, gente, façamos o seguinte. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e qual é a relação entre hipóxia, hipoxemia, vida alcalina, vida ácida e câncer. Qual é a relação? Embora eu tenha falado bastante no vídeo, né? Eu acredito que deu para começar a entender essa parte introdutória de como eu achei importante falar sobre hipóxia, hipoxemia no organismo. Eu vou até dividir uma coisa em particular para vocês. Como eu falei para vocês, eu sou naturopata, mas eu sou considerada ainda uma naturopata, como diz aí os acadêmicos, eu ainda sou novata, né? Ainda não sou veterana ainda. Veterano 5, 6 anos de estudo, e a farmacopeia mundial ela é muito vasta, né? Ainda temos muito que aprender sobre a farmacopeia. Deixa eu dividir uma coisa com vocês. Como eu disse das últimas vezes, quando eu descobri o problema do meu pai, eu comecei uma busca incessante na parte natural, porque na realidade foi a parte natural que ajudou muito na questão clínica geral do meu pai. E eu me apaixonei ainda mais pela naturopatia e comecei a estudar. Então, vamos dizer assim, em 1 ano e meio eu estudei o que uma pessoa estudaria em 3. Porque, sem exagero, eu estudava praticamente 24 horas por dia, tá? Eu, na época, não estava trabalhando e
conseguia ter esse tempo para estudar realmente 24 horas por dia. Tipo assim, eu acordava 8 horas da manhã e só parava de estudar 2 horas da manhã. E quando parava, né? Quando eu lembrava de alguma coisa, eu acordava de madrugada e ia estudar. Mas mesmo assim, eu sou considerada uma pessoa novata, tá? E a minha vida na naturopatia, ela só começou realmente, de fato, há 1 ano e meio atrás. Como eu disse, já dividi essa parte pessoal da minha vida. Eu era uma pessoa que vivia uma vida completamente diferente e fui tirando alguns hábitos da minha vida, inclusive a bebida, gradativamente. Só que existe infelizmente, que eu ainda não consegui retirar da minha vida, mas eu vou conseguir. Eu estou dividindo isso para vocês entenderem que eu não sou perfeita, e o que eu vou falar aqui agora para vocês nem todo mundo sabe. Infelizmente, eu ainda sou fumante, tá? Eu ainda sou fumante. Como eu disse, eu sou um ser humano que ainda estou em remissão, né, com a natureza. Eu acreditava muito na natureza, mas eu não seguia à risca, né, todos os ensinamentos e tudo que ela não aproveitava todo o potencial que ela tinha, não só para ajudar, como na minha vida também. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu quero explicar para vocês o que é hipóxia em mim, tá? Quando começou a pandemia, né? Acho que essa palavra eu posso falar. Quando começou a pandemia, todo mundo ficou com muito receio sobre a doença. Até então, ninguém conhecia a fundo a doença. Então, todo mundo ficou com medo. Eu não fiquei diferente. No começo, eu também fiquei com medo. E o que acontece? Primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: se eu pegar esse negócio, eu vou capotar, porque eu sou fumante há 20 anos. Eu tenho 36 anos de idade e fumo há 20, tá? Desde os 16 anos de idade. E fiquei com muito medo, mas mesmo assim não dei o braço a torcer. E mês retrasado, não me lembro direito, eu fiquei acometida, né, dessa doença. E mesmo antes disso, naquele medo, naquele anseio, né, a gente sempre media. Inclusive, eu tenho um oxímetro em casa, tá? Eu vou chegar onde eu quero explicar, gente. E quando eu meço no oxímetro o meu grau de oxigênio no corpo, ele já bate 97. Ou seja, por eu ser fumante, eu já tenho uma deficiência de oxigênio no meu organismo, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque, Fabiola, mas como é que eu tenho hipóxia se eu acabei de marcar aqui e tá dando saturação 99? Porque é assim que se mede lá, a questão da hipóxia, tá, gente? Na medicina tradicional, pela saturação. E eu estou aqui dizendo para vocês que, num pensamento lógico, como é que você vai medir a saturação de um ambiente onde tem um tumor? Você não consegue medir. Então, você só consegue deduzir e pelos estudos científicos, ali, como a célula é anaeróbica, ali existe ausência de oxigênio. Então, se torna uma hipóxia, né? Aquilo ali é uma hipóxia e ao redor começa a acontecer uma deficiência, né, do sangue, que acaba se tornando hipoxemia. Por isso é que eu estou dando essa explicação final para vocês poderem entender qual é a importância, a correlação entre hipóxia, né, hipoxemia, saúde, vida alcalina ou vida ácida, né, no caso, né, são uma faca de 2 gumes, né, uma vida ácida e o câncer, né? Nesse caso, como a gente está falando sobre câncer, sobre o câncer, o que isso tem correlação. E o que eu quero dizer com isso? Por que é tão importante você fazer a manutenção de oxigenação no seu corpo, no seu organismo, manter seu organismo alcalino? Justamente por causa dessa deficiência que certamente todo paciente oncológico deve ter, tá? Como eu disse, eu não tenho nada, né? Eu não tenho doença alguma desse tipo e eu já automaticamente já tenho, com certeza, um grau de hipóxia, uma deficiência de hipóxia na minha vida por conta desse mau hábito que eu ainda tenho, mas se Deus quiser eu vou me livrar dele, né? Só falta ele mesmo. Agora, nesse momento, e sugiro a todos
aqueles que têm, inclusive eu tenho clientes meus que estão acometidos dessa doença e, infelizmente, fumam. Eu posso dizer para vocês que é um agravante, não só por uma questão o fumo ele causa câncer, não, também por causa dessa deficiência da hipoxemia ou da hipóxia no seu organismo, que com certeza, depois de tudo que nós vimos aí anteriormente no vídeo, não vai fazer nada bem para você, né? Para você, para mim, não vai fazer nada bem. Então, vamos começar a largar esse vício, que ele não vai fazer bem, de um jeito ou de outro. Tá bom, gente? Volto a pedir que compartilhem esse vídeo. Volto a pedir, por favor, vocês comentem aí sobre o que vocês acharam desse vídeo. Deem a opinião de vocês em questão de próximos assuntos. Nos próximos vídeos nós já vamos fazer umas experiências, já vou filmar experiências, não será assim, né? Eu quero mostrar para vocês a acidez na urina, tá? A acidez na urina. O Dr. Laí Ribeiro fala algumas coisas que a gente vai dizer, no caso eu, se eu concordo ou não. Por exemplo, que o pH da urina pode se igualar ao sangue se você estiver em repouso durante algum tempo. Isso aí a gente vai comentar num outro vídeo, né? E vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos sobre uma vida alcalina, né? Meu sangue, minhas regras. Se o sangue é meu e as regras são minhas, eu tenho que simplesmente tirar aquela doença ou aquele problema que está acontecendo comigo de trânsito. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.